Os senadores da CPI da Braskem estão em Maceió investigando as responsabilidades pelos afundamentos de vários bairros da capital alagoana. A repórter Érica Christian está lá acompanhando a comitiva. Boa noite, Érica. Como foram as atividades de hoje? Boa noite, Maturana. Olha, os senadores se disseram impressionados com o que viram, principalmente as casas abandonadas, as ruas esvaziadas, bairros que de repente sumiram e avenidas que se transformaram apenas em corredores de trânsito, de carros passando, já que esses bairros não têm mais pessoas morando. Os senadores, assim como em Brasília, fizeram diversos questionamentos nos encontros que tiveram aqui em Maceió com representantes da Braskem, da Defesa Civil e também do Ministério Público Federal. No caso da Braskem, os senadores visitaram a central de monitoramento e eles quiseram saber, por exemplo, se os equipamentos que lá estão conseguem identificar movimentação no solo, não apenas na área que já foi desocupada, mas também nos bairros que estão na chamada borda, que é um limite entre os bairros desocupados e os bairros que ainda têm pessoas morando, que ainda têm comércio. Os senadores também questionaram o representante da Defesa Civil a situação desses moradores que estão nas chamadas bordas. Eles quiseram saber sobre se já houve movimentação de terra e se a Defesa Civil consegue avisar, por exemplo, os moradores num caso de emergência. E o representante da Defesa Civil explicou que os equipamentos estão espalhados e que esses equipamentos enviam informações para essa central da Defesa Civil, que faz esse monitoramento constante, diário, inclusive com relatórios que são enviados para as demais autoridades que acompanham esse caso aqui da Braskem. Os senadores também quiseram saber dos integrantes do Ministério Público a respeito dos acordos que foram firmados a partir do primeiro, que garantiu a realocação dos moradores nos bairros que havia realmente o afundamento do solo. Os senadores quiseram saber, por exemplo, eles acabaram trazendo os relatos dos moradores que foram aí em Brasília a respeito do valor das compensações e das indenizações que foram pagas. Os senadores disseram aos integrantes do Ministério Público que se surpreenderam com o fato de a Braskem não ter indenizado diretamente os moradores, mas comprado os imóveis. E nessa compra dos imóveis, os senadores perguntaram às procuradoras que são responsáveis por esse caso como vai ficar a área dos 5 bairros que já foram desocupados. Os senadores entendem que essa área não pode ser de propriedade da Braskem, apesar de a mineradora ter comprado todos esses imóveis. Eles entendem que a Braskem deve ser a responsável pela fiscalização, a fim de evitar que outras pessoas voltem a ocupar essas áreas de risco. Mas eles avaliam que esses terrenos, que são quilômetros aqui na cidade de Maceió, devem voltar para o poder público, devem voltar para a população de Maceió. E o senador Rogério Carvalho, que é o relator, disse que vai incluir esse pedido, essa recomendação no relatório final. Os senadores também questionaram a transferência que foi feita pela Prefeitura de Maceió de equipamentos públicos para a Braskem. Equipamentos públicos como escolas, hospitais, que estavam, na verdade, nessas localidades que já foram desocupadas. Os senadores questionaram ainda a procuradora Roberta Bonfim sobre a possibilidade de revisão dos acordos, alegando que muitos fatos novos surgiram a partir de 2019, quando da assinatura do primeiro acordo. E a procuradora explicou que nesse primeiro acordo foi previsto um artigo, nesse primeiro acordo que demais acordos poderiam revisar essa primeira
tratativa que foi oficializada. Lembrando que o primeiro acordo tratou da segurança dos moradores, tratou da realocação dos moradores da área de risco. Os senadores estão muito preocupados com a situação dos moradores dos Flechais e também do Bom Parto. Esses bairros, eles ficam exatamente na borda, no limite das áreas que já foram desocupadas. E os senadores querem garantir algum tipo de compensação para os moradores dos Flechais. A procuradora Roberta Bonfim disse aos senadores que, no caso dos Flechais, a Braskem está construindo equipamentos públicos, como uma unidade básica de saúde e um centro de pescas, um centro pesqueiro, já que esse bairro tem muitos moradores que atuam diretamente na pesca. Então, por isso, pelo acordo com o Ministério Público, a Braskem se comprometeu a entregar novos equipamentos públicos. Lembrando que os moradores dos Flechais ficaram sem escolas, sem comércio, sem hospitais, porque esses equipamentos públicos estavam nos bairros que já foram completamente esvaziados. Os senadores também disseram para as procuradoras que acompanham o caso, que estão muito preocupados com a situação dos moradores das bordas e que têm financiamento com a Caixa Econômica Federal. Isso porque os imóveis não poderão ser vendidos por estarem numa área que é monitorada, mas não é uma área de risco, e o valor se depreciou. E os senadores querem, por exemplo, que a Caixa Econômica revise o valor da venda, da assinatura do contrato e o valor atual. E o valor atual. E também querem que a Prefeitura revise o valor do imposto, do IPTU, já que esses imóveis perderam valor de venda.